Fala moçada, quero trabalhar com você nessa aula sobre o conceito de número de oxidação, o famoso NOx. Turma, um conceito que acaba sendo aí pré-requisito para outros assuntos na química, como o estudo de pilhas, eletrólise, balanceamento de equações químicas, enfim. Primeira coisa que você deve ter em mente, número de oxidação, turma, é um número associado à carga do elemento em uma fórmula. Sim, dependendo da forma como o elemento se liga ou com quem esse elemento se liga, ele pode apresentar diferentes valores de carga. E essa carga é o que nós chamamos de número de oxidação ou simplesmente NOx. Veja alguns exemplos. No caso de um íon monoatômico, um íon proveniente de um único átomo, com carga mais 2, eu falo que o NOx aqui é mais 2. A carga é mais 2, o NOx é mais 2. Num composto iônico, como o cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, a carga do sódio é mais 1, eu falo que o NOx do sódio é mais 1. A carga do cloro é menos 1, eu falo que o NOx dele é menos 1. Agora, e se os átomos forem unidos por ligações covalentes? Você já sabe que numa ligação covalente não há doação de elétrons, não há cátions, não há ânions. Os átomos compartilham elétrons, eles fazem uso comum de alguns de seus elétrons. O problema, turma, é que nem sempre os átomos vão atrair os elétrons da ligação com a mesma intensidade. Alguns átomos podem atrair mais fortemente os elétrons da ligação do que outros. Na química, isso tem um nome, sim, eletronegatividade. É a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons em uma ligação. Quanto maior a tendência de atrair, eu digo, mais eletronegativo ele é. Numa ligação entre hidrogênio e cloro, por exemplo, é sabido que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Significa que o cloro vai atrair mais intensamente os elétrons da ligação. Logo, os elétrons da ligação, eles vão ficar mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Esses elétrons não vão ficar igualmente distribuídos. Eles vão ficar mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Isso vai gerar um acúmulo de elétrons sobre o cloro, um acúmulo de carga negativa. Ao passo que o hidrogênio vai ficar com um déficit de elétrons, um acúmulo de carga positiva. Caso essa ligação covalente de fato se quebrasse, o cloro ganharia um elétron, o hidrogênio perderia um elétron. Então eu falo que o NOx do cloro aqui vai ser menos 1. Tudo se passa como se o cloro estivesse ganhando um elétron. E o hidrogênio, perdendo elétrons, ficaria com NOx com carga mais 1. No caso de uma substância simples, tá? Substância simples é aquela formada por um único elemento, tá? Átomos de um mesmo elemento, turma, vão apresentar a mesma eletronegatividade. Ninguém atrai mais fortemente os elétrons. Significa que os elétrons da ligação, eles vão ficar igualmente distribuídos, nem mais para um lado, nem mais para o outro. Não haverá acúmulo de elétrons nem de um lado nem do outro, não haverá acúmulo de cargas. Logo, eu falo que o NOx de cada átomo aqui vale 0. Ninguém ganhou ou perdeu os elétrons da ligação. Os elétrons ficam igualmente compartilhados. Eu falo que o NOx é
0. Então, você vê que com conceitos bem simples é possível determinar o NOx ou a carga, né, do elemento em diferentes compostos. Agora, turma, a partir desses conceitos, os químicos deduziram algumas regras que agilizam a nossa vida na hora da prova. Quais são essas regras que vão facilitar a determinação do NOx lá no vestibular? Bom, a primeira que você deve anotar aí é justamente essa que eu mencionei agora. Toda substância simples vai apresentar átomos com NOx igual a 0. Substância simples. Note, turma, que faz sentido, não faz? Se a substância é simples, ela é formada por um único elemento, não existe diferença de eletronegatividade, não haverá acúmulo de elétrons, não haverá acúmulo de cargas, nem de um lado, nem do outro. Toda substância simples, o NOx de cada átomo vai ser 0. Exemplos de substâncias simples: grafite é formado exclusivamente por átomos de carbono, diamante é formado exclusivamente por átomos de carbono. Se você pegar o oxigênio que você respira, o nitrogênio, o principal componente do ar atmosférico, são todos exemplos de substâncias simples, substâncias formadas por um único elemento. Quanto que vale o NOx? Sempre 0. Tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, são os elementos das famílias 1A, metais alcalinos, e 2A, metais alcalinos terrosos. Turma, nós sabemos que os elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência. Quando eles fazem ligações químicas, a tendência é que eles percam esse elétron da camada de valência, ficando com 8 elétrons na camada anterior. Quem tem 1, perde 1. Quem tem 2 elétrons na última camada, de modo análogo, perde esses 2 elétrons, ficando com 8 na camada anterior. Então, quando os metais alcalinos ou alcalinos terrosos participarem de ligações com outros elementos, eles vão perder seus elétrons da camada de valência e vão adquirir cargas mais 1 e mais 2, respectivamente. Então, a família 1A vai apresentar sempre carga mais 1, quando combinada com outros elementos, e os metais alcalinos terrosos, carga mais 2, quando combinados com outros elementos. Isso vai te ajudar bastante na hora de deduzir o NOx, né, de outros elementos combinados com eles, tá? Eu vou anotar aqui também, uma regrinha para o hidrogênio, turma. Hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos menos eletronegativos. O que acontece? Como ele é um elemento pouco eletronegativo, a maioria dos elementos que se liga com ele tende a roubar seu elétron, deixando o hidrogênio, na maioria das vezes, com carga mais 1. Então, na maioria dos casos, turma, o hidrogênio vai ter carga mais 1. Quais são as exceções, né? As exceções serão aquelas em que você encontra o hidrogênio ligado com metal. É o que a gente chama de hidreto metálico. Numa situação como essa, quando eu tenho hidrogênio ligado com metal, por exemplo, hidrogênio com o sódio, o que acontece aqui é que agora o hidrogênio é mais eletronegativo. O hidrogênio ganha o elétron. O hidrogênio fica com carga negativa e o metal fica com carga
positiva. Então, turma, de uma maneira geral, podemos ter em mente que o hidrogênio vai ter NOx mais 1, a não ser que esteja combinado com metais, os hidretos metálicos. Tranquilo? Outro elemento que apresenta um NOx bastante frequente é o oxigênio. Na maioria dos compostos em que o oxigênio aparece, ele vai apresentar NOx menos 2. Lembra que o oxigênio é da família 6A da tabela periódica. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Por ser um elemento muito eletronegativo, quando ele faz ligações químicas com outros elementos, a tendência dele é de ganhar esses 2 elétrons que ele precisa para completar o octeto. Então, na maioria dos compostos, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Tem exceções? Tem. Turma, tem exceções, né? As principais exceções são os peróxidos. Principalmente os peróxidos da família 1A e 2A são os que mais são cobrados nas provas. Então, se você pegar, por exemplo, peróxido de sódio, se você pegar, por exemplo, peróxido de cálcio, tá? Peróxidos, ó, de metais alcalinos e peróxidos de metais alcalinos terrosos, o oxigênio não vai apresentar carga menos 2. A carga do oxigênio nos peróxidos vai ser sempre menos 1. Agora, turma, por que eu falo que aqui você não precisa se preocupar com as exceções, tá? Por que no caso do oxigênio, basta você lembrar que na maioria dos casos ele tem carga menos 2 e você não precisa se preocupar em memorizar as exceções. Porque quando essas exceções aparecem, né, os peróxidos da família 1A, da família 2A, quando essas exceções aparecem, fica fácil descobrir que se trata de uma exceção, mesmo que eu não tenha memorizado, tá? Por quê, turma? Quando aparece um metal alcalino combinado com oxigênio, ora, eu sei que os metais alcalinos sempre têm carga mais 1, não tem exceção. Então, se a carga do sódio é mais 1 e nessa fórmula eu tenho 2 sódios, isso totaliza uma carga mais 2. Cada sódio mais 1, 2 sódios totalizam mais 2. Como o saldo da fórmula é 0, eu preciso de 2 cargas negativas. Ora, como tem 2 oxigênios na fórmula, cada oxigênio vai ter carga menos 1. Turma, então você viu que eu não precisei me preocupar em decorar que o oxigênio aqui, ó, tem carga menos 1. Eu não preciso me preocupar em memorizar as exceções do oxigênio, porque quando elas aparecerem, normalmente serão situações envolvendo metais alcalinos ou alcalinos terrosos, tá? São as principais exceções. Então eu não preciso me preocupar com elas, né? Aqui, por exemplo, ó, né? Será que o NOx do oxigênio aqui é menos 2 ou é menos 1? Eu não decorei. Mas eu sei que os metais alcalinos terrosos sempre terão carga mais 2, quando combinados com outros elementos. Então, eu começo por ele. Já que não tem exceção, eu começo pelo cálcio. Como aqui eu tenho apenas um átomo de cálcio, né, a carga total positiva vai ser mais 2. Eu preciso de 2 cargas negativas para que o saldo total da fórmula dê 0. Como tem 2 oxigênios na fórmula, cada oxigênio vai ter carga menos 1. Então, é uma exceção à regra geral do oxigênio. Trata-se de um
peróxido. Você viu? Eu não preciso memorizar os principais peróxidos, porque quando eles aparecerem, normalmente serão peróxidos da família 1A e 2A, e a partir dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, eu descubro a carga do oxigênio. Tá bom? Bom, turma, por último aqui, ó, nós podemos colocar como uma quinta regra alguns elementos que apresentam valores de NOx fixos. Por exemplo, a prata, quando combinada com outros elementos, sempre vai apresentar carga mais 1. Tem que saber isso? Tem que saber. O zinco, quando combinado com outros elementos, sempre vai ter carga mais 2. Então, inevitavelmente, alguma memorização vai acabar exigindo. Mas você vai ver que isso vai facilitar muito a determinação do NOx de outros elementos. Eu vou acrescentar aqui também o alumínio, ó, que é da família 3A, e o alumínio, quando combinado com outros elementos, vai ser sempre mais 3, carga mais 3. Podemos finalmente acrescentar o flúor, que é da família 7A da tabela periódica, tem 7 elétrons na última camada. Como o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe, quando ele faz ligação química, a tendência é de ganhar o elétron que ele precisa. Se ele tem 7, ganha 1, fica com carga negativa. Então, o flúor, quando combinado com outros elementos, vai sempre ter carga menos 1, tá? Turma, então, essas são as principais regras e serão muito úteis na determinação do NOx de outros elementos. Você quer ver, ó? Vamos dar uma olhada como é que a gente usa essas regrinhas aqui. Tá aí, turma, algumas situações em que o objetivo vai ser determinar o NOx de cada um dos elementos. Então, vejamos. Se eu coloco para você lá o monóxido de carbono, CO, tá? Nós sabemos que não existe regra para o carbono, mas existe regra para o oxigênio. Qual que é a regra, turma? O oxigênio apresenta, na maioria das vezes, o NOx menos 2. Ora, se o NOx do oxigênio é menos 2 e o saldo total da fórmula é 0, Abner, como é que você sabe que o saldo total da fórmula é 0? Porque eu não estou vendo nenhum sinal de mais ou menos ao redor da fórmula. Significa que o total de cargas aí vai dar 0. Então eu tenho duas cargas negativas, o carbono vai apresentar carga mais 2. Então o NOx do oxigênio é menos 2, o NOx do carbono é mais 2. Então você percebeu? Sabendo a regra para alguns elementos, eu determino o NOx de outros. Por exemplo aqui, ó, não existe regra para o enxofre. Significa que dependendo da forma e dependendo com quem o enxofre se liga, o NOx dele pode variar. Mas existe regra para o cálcio. Não sei se você lembra, o cálcio é da família 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Quando combinado com outros elementos, vai sempre ter carga mais 2. Mais uma vez, turma, o saldo total das cargas tem que dar 0. Então, o NOx do enxofre é menos 2. Vejamos outro exemplo, ó. Gás carbônico, CO2. Não tem regra para o carbono, mas tem regra para o oxigênio. Cada oxigênio tem carga menos 2. Eu vou representar na primeira linha a carga de cada oxigênio e na linha de baixo eu vou representar a carga de todos os oxigênios presentes na fórmula. Veja, se cada oxigênio tem carga menos 2, 2 oxigênios na fórmula totalizam menos 4. Ó. 2 vezes 2, 4. Como o saldo total da fórmula é 0, cada carbono
vai valer mais 4. Turma, o NOx do carbono é mais 4, o NOx do oxigênio é menos 2. Olha essa situação aqui, ó. Começo pelo elemento que apresenta a regra. Cada oxigênio menos 2. 2 oxigênios totalizam menos 4. O saldo total vai dar 0. Como só tem um N na fórmula, deve ser ele o responsável por essa carga mais 4. Então, o NOx do nitrogênio é mais 4. O NOx do oxigênio é menos 2. Tranquilo, não é? Vejamos outras situações. Acho que você já está pegando o jeito. Ó. Cada oxigênio menos 2. Lembra, na primeira linha, eu represento a carga de cada átomo. Na segunda linha, eu represento a carga de todos os átomos ali presentes na forma. Então, eu tenho 4 oxigênios nessa forma. Cada um deles tem carga menos 2. Então, fica 4 vezes menos 2, menos 8. Para o saldo dar 0, mais 8. Observe que agora tem 2 nitrogênios nessa forma. 2 nitrogênios totalizam mais 8. Então, cada nitrogênio totaliza mais 4. 2 vezes 4, 8. Então, o NOx do nitrogênio é 4, o NOx do oxigênio é menos 2. Você percebe que o NOx é sempre a primeira linha, né? Na forma que eu estou montando aqui, o NOx é sempre a primeira linha. Tudo bem? Aqui eu tenho 3 elementos, ó. Tem o hidrogênio, o enxofre e o O. Eu sei a regra para o hidrogênio e eu sei a regra para o oxigênio. Cada hidrogênio vale mais 1, vezes 2, mais 2. Cada oxigênio vale menos 2, vezes 4, menos 8. Para o saldo dar 0, ó, 2 para 8 faltam 6, não é? Mais 2, mais 6, menos 8, 0. O saldo total das cargas tem que dar 0, então cada enxofre vale 6. Fechou? Olha esse aqui, ó. Vamos lá? Potássio, família 1A. Oxigênio, menos 2, vezes 4, menos 8. Para o saldo dar 0, 1 para chegar a 8, faltam 7, não é? Observe, mais 1, mais 7, menos 8, 0. Então, cada manganês vale 7. Aqui, ó, o lítio é da família 1A, metal alcalino, sempre mais 1. O oxigênio é menos 2, vezes 7, 14. Para o saldo dar 0, ó, 2 para 14, faltam 12. Cada cromo vale 6. Olha a continha, ó, 2 vezes 6, 12. Fechou? Aqui, ó, tem o fósforo e tem o oxigênio. Por quem que você acha que eu vou começar? Lógico, pelo oxigênio. Não tem regra para o fósforo, turma. Então a gente sempre começa pelo elemento que apresenta uma regra. Oxigênio, menos 2, vezes 4, menos 8. Tem que dar 0 agora? Não. Você percebe que agora, ó, o saldo total das cargas não vai dar 0. Tem que sobrar agora 3 cargas negativas. Ora, turma, se eu tenho 8 cargas negativas e eu quero que sobrem 3, quanto que tem que ser o total de cargas positivas? Ó? Mais 5, não é? Mais 5, menos 8, menos 3. Ó. O saldo total das cargas agora não é 0. Tem que sobrar 3 cargas negativas. Dessa forma, cada fósforo vale 5. Fechou? Aqui, ó. Oxigênio, menos 2, vezes 3, 6. Note que tem que sobrar quantas cargas negativas aqui? 2 cargas negativas. Então,
o total de cargas positivas vai ser 4. Mais 4 menos 6 menos 2. Cada carbono vale 4. Fechou? Aqui, ó. Eu tenho o N e o H. Começo pelo H, que tem regra. Vezes 4 mais 4. Tem que sobrar uma carga positiva agora. Para sobrar uma carga positiva, eu vou colocar menos 3. Menos 3 mais 4, sobra uma carga positiva. Então, cada N vale menos 3. Tá bom? Você lembra que eu falei que você não precisava memorizar as exceções do oxigênio? Porque quando elas aparecerem, você vai saber que se trata de uma exceção. Numa situação como essa, turma, em que eu tenho um metal alcalino, né, e um elemento qualquer, ora, por quem que eu começo a minha análise? Pelo metal alcalino, porque não tem exceção. É muito mais seguro você começar a análise pelo elemento que não apresenta exceção. Os metais alcalinos sempre terão carga mais 1 quando combinados com outros elementos. Então comece por eles. Como tem 2 lítios aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Isso totaliza 2 cargas positivas. Para o saldo dar 0, 2 cargas negativas. Como tem 2 oxigênios, ó, 2 vezes alguma coisa dá menos 2. 2 vezes alguma coisa dá menos 2. O que é essa alguma coisa? Ó? Menos 1. Quando o NOx do oxigênio é menos 1, você lembra como é que a gente chama? Se trata de um peróxido. Tá? Turma, então, sempre que te pedirem o NOx, o que você vai dar como resposta? Ó? Você vai dar como resposta sempre, ó, a primeira linha, tá? A primeira linha que é a resposta. Essa que eu tô marcando em roxo aqui, ó. Esse é o NOx de cada elemento, tá? A linha de baixo você não precisa nem mostrar, ó. A gente só usou para calcular o NOx mesmo. Então, é sempre a primeira linha que vai servir como resposta na determinação do NOx. Beleza? Turma, não esquece de deixar o seu like aí, compartilha esse vídeo. Eu deixo um beijo, um abraço para vocês. Valeu, moçada, obrigado!